Bom, queridos amigos, a gente conheceu um pouquinho só da história do Dr. Acors, ali no escritório, com muitos livros, aquele ambiente de trabalho gostoso. E agora a gente veio para cá, para o novo laboratório aqui da farmácia, do Dr. Acors. Então a gente vai continuar falando da vida dele, falar um pouco da relação dele com a fitoterapia, de como ele descobriu, como ele entrou nessa carreira. Então, Valterli, gostaria de perguntar, a gente falou dele no Mackenzie, preparando para entrar na faculdade, e ele entrou na Exalc, passou pela Revolução Constitucionalista de 32. Depois disso, como ele se descobriu na fitoterapia? Qual é a relação dele com as plantas na Exalc de Piracicaba? Então, foi interessante porque, como ele formou em 33, e meu avô era amigo do secretário da Agricultura, e o secretário chegou e disse para o meu avô na frente dele: a gente precisa de professores. Nossa, ele ficou muito entusiasmado. E ele gostava muito, na verdade, de matemática. Mas a cadeira que estava aberta antigamente era chamada cadeiras, não departamentos. Seria de botânica. Então ele foi para a botânica e aí ele descobriu um mundo novo também, que ele já gostava, mas o pontual dele seria a matemática. Olha que bacana. E aí ele entrou para a Exalc logo em seguida, né? Depois ele já fez todos os concursos, fez um professor, foi subindo, chegou até a ser diretor da Exalc. Mas a paixão dele, porque a vida inteira ele teve 4 pilares: a Deus sobre todas as coisas, ao Brasil visível, o coração bate verde e amarelo, né? As plantas medicinais, porque fazem milagres, como disse João Márcio, lá em cima na Amazônia, né? E ele gostava muito de céu, astronomia. Ele gostava muito. Ele gostava de olhar, pesquisar, dizer: imagina se tudo isso foi feito só para nós da Terra. Quais os outros mundos serão habitados por lá? Quais seriam as formas? Será que a gente está em que escala? É claro que a gente estava recém-vindo da animalidade, como se dizia, né? Então, nosso país, nosso planeta agora vai mudar um pouquinho de condição. Eu já visto vocês todos aqui trabalhando com um mundo melhor. Estamos aprendendo, né? Estamos sempre aprendendo. Mesmo que vocês achem que esteja aprendendo, são formadores de opinião, são precursores. E que eu acho que é o futuro, especialmente para o convencimento dos céticos, é que haja uma formação acadêmica adequada e a espiritualidade pode perfeitamente conviver com isso. Então, o Dr. Acors, eu acho que é um precursor disso, Valterli, porque ele fez uma carreira acadêmica brilhante. Em 42 já era professor catedrático. Isso, exatamente. Em 82 já aposentado. Pela expulsória. Pela expulsória. Mas foi unanimemente eleito professor emérito da Exalc, né, com todos os louvores, e nunca deixou de que a espiritualidade não convivesse com todo o conhecimento técnico. Então é isso que esses meninos que também são alunos da USP, por exemplo, né, podem trazer essa convivência harmoniosa entre o conhecimento, a racionalidade e a espiritualidade. Você não acha? Nossa, com certeza. É o que acontece e a gente não consegue ver. A gente não, algumas pessoas não conseguem ver. Por preconceito, simplesmente, né? Porque, infelizmente, as religiões deturparam tanto o nome de Deus, o nome de Jesus, né, que hoje muitos jovens têm ojeriza ao ouvir falar nisso, porque acham que é uma fraqueza mental, ou o que quer que seja, não suportam nem ouvir falar por puro preconceito, né? Porque eles nunca pararam, talvez, para olhar para uma planta profundamente, com tudo que ela traz. Em particularidade, você estava citando ali da individualidade, né? Não tem ninguém diferente de ninguém, não estava falando isso. É verdade. Pois existem duas folhas que têm as suas inervações iguais? Não. Existe? Duas folhas? Não, duas folhas não. Da mesma árvore, sim. Mas não existe, porque existe às vezes uma diferença da cor, da nervura,
Bíblia, dos estômagos que tem dentro. Então, aliás, ele gostava muito de falar isso. As religiões não foram assim para a criação, despertar, foi uma opressão. E eu tive a oportunidade de fazer história da arte, é uma loucura, gente. E unir o político com a igreja, sem querer condenar ninguém, nem as filosofias, e era um manda-manda, coitadinha de Nossa Senhora, pobre, deu à luz numa estrebaria toda de ouro, né? Uma coisa assim, surreal, surreal. Então nós temos que pensar, botar ao foco de que existe um Deus, um Pai, seja lá como se chame, mas existe uma inteligência suprema que nos criou e a todo esse universo, né? E existem as formas de chegar a Ele. Então, meu pai gostava dessa frase que está lá na farmácia, inclusive. Como é que Deus pode falar aos homens? Deus fala aos homens é o seguinte: os homens conectam com Deus através das leis que regem o universo e formam o coração do homem através do Evangelho que ele vai à perfeição. Então, e ele era muito engraçado, porque eu era motorista dele. Então ele ia contando piada, ele ia filosofando, ele gostava de filosofar, gostava de piadas, gostava de gracinha. E às vezes na volta de São Paulo, que você sabe que a gente foi muitas vezes, né, Marcelo? Sim, mesmo. Uma vez tinha uma chuva violenta na região de Campinas, é uma região que forma espelho, sabe? Então de repente você está dirigindo e vai, aí você não dirige mais, você tem que ter um. Então ele vinha contando, sorrindo, e daí de repente ele começou a cantar: Filho, Mestre, doce, Jesus. Dizer, ele estava preocupado com a situação. Era o menino que cantava no avião, né? Guia meus passos em tua luz, olha. Mas nem na hora do medo perdia Não. o bom humor, a classe e a fé. Né? A fé. E então fala um pouquinho da fé. Né? Na sua lembrança, como é que foi? Desde que você conheceu, se lembra das manifestações verbais de seu pai? Sempre teve essa ligação, essa religiosidade nata? Olha, tem uma historinha anterior a isso. Minha mãe era extremamente católica e meu avô era extremamente ponderado, o pai do meu pai. Então o que ele fez? Ele dizia o seguinte: que os filhos, quando crescessem, iam ter a sua própria religião. Ele queria ensinar que haveria um Deus e que tinha um Evangelho. E foi isso que meu avô, pai do meu pai, fez. Então, quando ele cresceu, que ele veio, que estava saindo para ir para a Revolução, a minha mãe fez questão que ele fosse batizado. Como ele poderia morrer herege? Mas nesse ínterim, ela tinha uma tia, minha mãe, que tinha uma mediunidade incrível. E meu pai era muito curioso e a minha mãe era muito assim: não, mas olha, você vai ver isso, vou ver, vou estudar profundamente. Então, nunca ele aceitou goela abaixo aquilo que ele não entendia, como ele dizia. Ele queria entender. Se ele não entendesse, ele ia buscar nos livros. E aí ele tinha uma opinião formada, e aí vinha a minha mãe para complementar isso e dizia assim, que era preferível refutar 99 verdades, aceitar uma só mentira. E foi isso que baseou a fé deles. Então é muito interessante, porque ele leu Rustem, ele leu uma série, não foi só Kardec, ele leu uma série de coisas. E no frigir dos ovos, no caminhar da evolução terrena, como eu disse, ele começou a ver que muita coisa que estava no Evangelho não estava correta. Uma das coisas que está aí que eu preciso republicar, ele dizia o seguinte: como Jesus perfeito ia dizer na cruz: meu Pai, por que me abandonaste? Não era a personalidade de Cristo em momento algum. E aí, como ele dava aula exalta, ele tinha alunos que eram judeus, uma das alunas foi fazer um estágio em Israel. E ele contou dessa preocupação dele. Pois não é que a aluna mandou a chave da Bíblia em aramaico. E aí o que foi que ele achou exatamente? Ele tinha razão, gente. Porque as palavras eram meio parecidas e havia pouco vocabulário para deixar grafada a história da humanidade. Então, era mais ou menos assim: Eli, Eli, sabachthani. Meu pai, como me glorificaste? Quem falou Eli, Eli,
Azofitami foi o rei Davi, porque ele acabou perdendo tudo, e então foi uma lamúria do rei Davi ao morrer. E eles trocaram, porque é muito parecido. Vamos falar assim, não tem. Usa manga fruta, manga da camisa, né? Então, aí ele começou a ir a fundo, querer interpretar à luz da personalidade crística o que seria que ele queria dizer naquele momento, que talvez tivesse deturpado, ou por ignorância, ou por má fé mesmo. Porque para fazer essa conjuntura que integrou política e religiosamente, gente, houve coisas estapafurdadas, como ele gostava de dizer, coisas cruéis para dominar o homem. Mas se o homem pensar um pouco, não é mesmo? Ou seja, a fé e a razão. Exatamente. É isso que ele fez na prática. E é uma fé operante, não só no sentido do trabalho que ele promoveu, mas também de que ele colocava a fé dele em raciocínio, em trabalho interior, para que ele pudesse compreender de fato, que pudesse sentir ele sentia essa personalidade crística e queria entendê-la de acordo com os registros humanos. Exatamente. Então a gente percebe. Não manipulada pelos humanos, mas como teria que ser. A gente percebe essa sensibilidade, podemos dizer até mediúnica de outras vidas. Mas tinha, né, por exemplo? Nossa, ele era muito. A minha mãe uma vez teve uma visão assim. Um parque na Inglaterra, uma casa, estava escrito Douglas. Aí via Walter Corsa na época, que ela disse, mas era ele apagando o G e o L, ficou Douglas. E daí começou a ver jardim. Então era muito interessante, porque às vezes eu estava falando com uma pessoa, por exemplo, quando vocês são da área, né, ou você como médico mesmo, e fala, olha, isso é bom, isso, aquilo é bom, você sabe, nossa, está certinho, porque são plantas pertinentes a esse caso da pessoa. Aí, de repente, ele falava, mais isso. Aí a gente falava, nossa, agora ele viajou. Um mês depois, a pessoa voltava com um sorriso aqui. Até aquela dor de ouvido que eu tinha, o senhor me tirou, que era aquilo que escapou, entendeu? Eu estava cuidando do estômago, não tinha nada a ver o estômago com o ouvido. Mas ele conseguia ser perceptivo, ele conseguia fazer uma boa palavra. É uma pena que o professor Lindolfo não esteja aqui hoje, porque o professor Lindolfo, meu pai era muito amigo dos pais dele e da avó dele. E eu vi um caso muito triste na família, a irmã dele suicidou-se. E a família estava muito desesperada, meu pai foi chamado, porque ele era chamado não para consolar, mas para caracterizar o momento da partida, da despedida, uma coisa natural, não era nunca mais, era um até breve, era isso que eu costumava falar. Então, chegou o padre, chegou o pastor lá, e aí, quando meu pai começou a falar, ele conta essa história, ele era um rapazinho de 14 anos, e ele falou, nossa, quem é esse homem que está falando, que está sendo coerente, está sendo lógico? E aí ele começou a buscar. Bom, assim por muitas pessoas, na hora de dizer aquele desespero, tudo, assim, as pessoas que não acreditam falam, e agora? E se o cara ainda não foi legal na vida, tem medo de ir para o inferno, e elas vão para o céu, como é que vai se encontrar? Não é isso? É assim, um anacronismo fora do normal, não é isso? Então, aí... Mas sempre além de uma sensibilidade, um poder de liderança também muito grande, né, Thalita? Tanto que foi o fundador da União Espírita de Piracicaba. Quem fundou foi o Pedro Camargo, Vinícius, da dona Guiomar. Mas ele fez parte junto com o Vinícius. E aí o Vinícius, mas assim, ele não era o cabeça, era o grupo. Como nós, mas estava entre os fundadores. Estava entre os fundadores. Né? E Vinícius gostava de ver que começou, inclusive, na liderança da professora Eugênia. Isso, exatamente. E que depois ela se voltou muito mais à área social, e aí a professora Corsa já assumiu
a presidência. Quantos anos ele ficou presidente da ONU? Nossa, ele morreu presidente. Não é? Foi presidente. Morreu não, se encarnou. Ninguém morre. E com uma sensibilidade extraordinária. Né? Mesmo nós tivemos dessas, já em idade avançada, né, quando tivemos o privilégio de receber algumas vezes no Perseverança para tratamento de saúde, com uma disposição, imagine só, saiu de Piracicaba, ia para São Paulo e voltava no mesmo dia. Nossa, nunca vi reclamando, né? Eu ficava preocupado. Mas. Ele já era conhecido na estrada, de ida e de volta, nos postos, Todos, né? Mas com uma alegria muito grande, com uma gratidão pelo tratamento, registrando assim, a ajuda espiritual, né? E valorizando cada pedacinho. Inclusive, teve durante toda a vida muita saúde, né? Justamente isso com a ajuda da fitoterapia, com exceção da visão, que ficou bastante prejudicada nos últimos anos, né, Valtteri? Pela degeneração relacionada à idade, que é uma doença bastante severa e prevalente, especialmente nos morenos, como a nossa você olha. essa mulata do Sargentelli aqui. E aí que acontece? Na próxima virei, pode deixar. Nós dois, viu? Porque imagina nascer bronzeado, que delícia. Ai, não é. Mas com esses olhos claros, a incidência é muito maior. E mesmo sem enxergar quase nada, minha mãe me contando ontem que vocês dois esperando a hora da palestra da Perseverança, acho que você não se lembra disso, né? Aguardando, né? E ele disse para você: Dona Dília está chegando, sem enxergar, mas sentindo. Ele tinha umas Então, coisas assim. desse nível de sensibilidade, sabe? De sentir a pessoa chegando, ou seja, sempre disponível para sentir o que era bom de se sentir em benefício dos outros. Né? Isso aí. Isso é Valtteri Costa. Isso é Valtteri Costa. Que privilégio ser filha desse homem. Não? Eu acho. Gente, eu nunca apanhei. Quando eu falo isso, eu falo, nunca apanhou porque eu fui levar. Eu nunca apanhei. Nos meus filhos também nunca. Sabe que essa parte da entrevista você não sabe nem falar, porque eu tenho certeza que você foi levado. Ele gostava dessa frase. Depois ele fazia frases, né? Ele gostava de filosofar e ele era ele. Então a gente assim. Nós vamos pegar essas frases para a gente estudar. O passado é a base do futuro, mas a força do presente. O que você faz no passado que deu certo, já está como em construção. E a força do presente para refazer e chegar nos trilhos de novo. Então ele era muito interessante. Lia muito, muito, muito. Ele pode ter ficado carente, assim, perder a visão e ele lutou para que não perdesse essa visão. Mas ele, daí ele gostava de ouvir. Então eu quero ouvir. E foi muito engraçado, porque como eu gostava de astronomia, uma das vezes passou raro, né? Comida rara, ele já estava meio com a visão meio limitada. Então, mas ele foi lá no nosso planetário, doutor. Mas tudo bem, ele queria ver talvez a espiritualidade. Talvez ele tenha visto alguma coisa mesmo. Eu tenho certeza. É isso aí. Mas as plantas medicinais eram muito interessantes. E ele descobriu muita coisa, ouviu muita coisa. E aí ele disse, mas eu não posso negar isso. Aí o pessoal dizia, posse, você é um agrônomo botânico. Aí ele tinha amigos na Bahia, eu morei no Nordeste, né? Então, tanto em Recife quanto em Salvador, tinha pesquisadores. Em Recife tinha os Rob Gonçalves de Lima, que pesquisava, trocava ideias com ele. Mas eles eram da área da saúde. Meu pai é da área agronômica, onde começa a fitoterapia. Porque a planta, como ela é, né, identificada certamente para não usar planta errada. Porque existe às vezes a mesma planta com pequenas diferenças, uma é ornamental e a outra é medicinal. Haja visto a paulina fortificada que é a pata de vaca. Aí o pessoal diz, mas é da florzinha branca. Mas a florzinha branca em cachinho e o caule cheio de espinho. É essa que é medicinal. O resto é diarreica. Você toma, não enfeita o seu organismo, dá uma boa delibrança e pronto. Mas, me conta, como era
ele começava o interesse pela planta pelo conhecimento popular e de como que era a sequência de investigar os efeitos reais ou não de uma planta em particular. Olha, tanto ele fazia ouvir os conhecedores da terra, como falavam, os mateiros, os mesmo os técnicos da Exalc que iam pegar planta para ensinar as famílias, quanto dentro da academia, de vez em quando ele tinha uns insights assim, nossa, mas isso mais aquilo, sabe? Ele emendava. Então, o que acontece? Ele circulava desde o conhecimento étnico, hoje é chamado étnico, até a academia. Então, aí é outra vez, o que acontecia? Ele tinha amigos na área da saúde. Tinha Penildo Silva, que era nome de Penildo Silva na Bahia. Penildo foi um grande farmacologista. Quem fez a área da saúde, você deve ter estudado Penildo, é um Rio Grosso desse tamanho. E até uns 5 anos dele partir, ele foi de novo para a Feira de Santana, dar uma aula lá junto com o Penildo. O Penildo explicava para ele o que eram os médicos em São Paulo, no Augusto. Tinha, mas ele dizia, posse, não há Gobi. Tinha um que vinha da USP de São Paulo, ele é um nefo. Ele vinha, passava, conversava bastante, mas sempre depois do almoço na casa dele, nunca na Exalc ou aqui no espaço, nunca. Porque ele tinha medo de perder o CRM, o CRF, sabe? Porque a pressão da indústria farmacêutica era muito grande. Quem era ele? E ele vinha, tinha assim as coordenadas que ele devia divulgar. Então, às vezes ele falava assim, essa planta é isso, em tal lugar já estão usando para isso. Quer dizer, não era o conhecimento dele, ele tinha ouvido do pesquisador, mas o pesquisador não podia falar, então ele falava. Até que um dia ele foi na prefeitura, no Heródoto, porque quando a AIDS chegou, além do preconceito, não tinha nada a ver nada na província AIDS, é como o ebola agora. Eu vivenciei como estudante essa época, uma coisa terrível, então, sem tratamento. E não tinha, precisava entender o que era, o que podia. Então o que ele fez? Se era uma imunossupressão, porque é uma imunossupressão, ele começou a ver plantas que pudessem dar uma energia. E ele fez um fito chamado especial no número 5. Por quê? O especial era grande, durava um mês. E o número 5 durava 10 dias. Porque os dois juntos, para ver se desmamavam o corpo. Agora, como ele sabia que era para fazer esse tipo de tudo, como é, só a espiritualidade sabe. Porque Em outras palavras, você está dizendo que ele tinha uma inspiração mediúnica permanente. Permanente. Também, não só conhecimento, porque, segundo o Codivaldo diz, quanto mais conhecimento você tem, mais favorece o plano espiritual para fazer o que quer. Se utilizar disso. Né? Porque daí saiu correto. E, por exemplo, uma das plantas das que mais fizeram sucesso na carreira dele foi justamente o pau d'arco, né? Isso. E que começou essa história no Nordeste, né, Walter? Então, veio uma... Explica para os meninos aqui o que é pau d'arco, ou também um tipo de ipê, não é? Olha, é o ipê roxo. Hoje ele se chama androanthus, né? Já chamou Tabebuia velanete, porque assim como mudou, nós somos hoje, deixando de ser irmão do ratinho para ser irmão do corpo, 98% somos iguais, nós, o corpo, nós sabemos. As plantas também têm uma essência molecular, então eles vão mudando de nome. Mas o pau d'arco foi assim, veio um amigo dele e disse, olha, eu vim do Rio de Janeiro, contou uma história que uma moça estava com câncer, e a mãe foi lá chorar na igreja, e ela olhando na igreja disse, nossa, é para eu ir lá no local, uma feirinha de vende chá, comprar um chá do pau d'arco. Por que pau d'arco hoje? Porque os índios faziam arco e flecha, o arco da flecha do lindo. E hoje fazem arco de violino, gente, é o maior som da. Não sei se vocês viram o dia no protocolo. Mas é fantástico o pau d'arco. E daí, para não desgostar, a mocinha, todo mundo desesperado, foi lá para o chá. E começou a fazer, mas começou a melhorar. O fato é que a moça melhorou.
Então, o que aconteceu? Esse senhor que tinha passado no Rio, que era essa história, eu sou amigo do amigo do amigo, fiquei sabendo, e trouxe para cá. Como ele, antigamente, a Exalc havia muita participação de todas as escolas, principalmente a da Bahia, que era muito antiga, onde tinha Pedrito Silva, que era agrônomo, irmão de Pedrito Silva, que era o farmacologista. Ele ligou para lá, naquela época, uma coisa ridícula, porque demorava assim uma semana, precisava emendar. Piracicaba, São Paulo, Rio, sabe? Uma ligação. Uma ligação, né? Imagina agora, pega o celular e fala na China, né? Na hora. Pois é, mas não é assim, era o telefonista e aquela coisa. E aí ele conseguiu, mandou um telegrama, porque o telete já era mais fácil. Então ele telefonou, explicou, ele acabou ganhando, fazendo isso, porque as pessoas começaram a procurar. E ele colocou esse pau-d'arc, guaçaponga, plantas assim, ele fez um pool de plantas que fizessem muito e que também fossem antimicrobiano, tudo que se aparecesse a doença oportunista, ela ficaria aplicada ali. Para quem não sabe, na imunodeficiência causada pela AIDS, vírus, bactérias, oportunistas acabam se aproveitando e se manifestando. Então, melhorar a imunidade era fundamental. Agora, como é que a companhia japonesa conheceu o pau-d'arc? E o Dr. Corsi foi um advisor, que se chama, que era um conselheiro permanente de uma grande companhia japonesa que fazia, e não sei se ainda faz, os chás do ipê roxo. Eu tenho a impressão que eles mudaram, mas aí, só pegando foco, a gente já chega nisso, ele foi, então, os meios de comunicação estavam com bastante soro positivos. Aí tinha 3 coisas que ele achava horrível e ele combatia. Primeiro, a sexualidade tem que ser respeitada, seja ela qual for, porque existe um programa de reencarnação que nos dá toda a genética que nós merecemos. Mesmo tendo nascido no ano que ele nasceu, ele tinha essa sabedoria. Segundo, nada de preconceito, porque se está aqui, nós não estamos livres de ter e temos que ajudar quem tem. E terceiro, vou pesquisar isso. Então, por conta disso, o pessoal da TV começou a me buscar e começou a melhorar. E aí, deixa eu ver se eu lembro, Cristina, Valéria Petro, que descobriu a AIDS pelo mal de Kaposi, né? Pelos tumores de Kaposi, uma dermatologista da Escola Paulista. Tinha uma outra, deixa eu ver que eu vou lembrar o nome dela, Célia Barulho. Então, elas começaram a achar interessante aquelas pessoas que não chegavam àquele ponto crítico. O quadro completo, né? Daí, então, o que ele fez? Ele convidou meu pai para ir lá no Europa para falar sobre as plantas. E existe uma pessoa extremamente inteligente, mas extremamente interessante, digamos assim, vamos batizar de interessante, que é o Drauzio Varela. Ele pula de especialidade e jorra assim, impropérios e coisas ofensivas em cima de quem quer que seja. Mesmo seja pesquisador de outra área, não seja ele. Então, chegou lá, coitadinho do robô, ele chegou, sentou e o pessoal, doutor Valdo, porque todos eles tomavam, que naquela época, como ele estava na Exalc ainda, ele tinha ganho um laboratório de plantas medicinais, o amigo dava o álcool, a Santa Casa dava os vidrinhos de remédio vazios, porque usando dentro do hospital, e ele tinha água dentro do Exalc, que era uma água, hoje é uma osmose reversa, mas era uma água destilada, ele tinha um destilador, e tinha as plantas. Então ele poderia fazer doar, e doava. E havia o atendimento na própria faculdade. Na própria faculdade, porque a faculdade tem 3 aspectos: o ensino, a pesquisa e a prestação de serviços à comunidade. Isso qualquer universidade tem que fazer. Porque se ela tem o conhecimento, ela tem que divulgar e acudir. Então tem que ensinar, tem que pesquisar e tem que divulgar. Aí ele, e o Drauzio, ele divulgava e dava tudo doado, isso, daí o Drauzio foi lá e foi concorrente. Mas o
tinha uma coisa muito interessante, porque ele nem percebia o que estava acontecendo, parece que ele ficava blindado. Aí o Dó saiu muito bravo, ele fez um trabalho, teve muita audiência, né, pontuação, e por aí foi. Agora, como câncer, foi, ele divulgou isso, e aí ele tinha um amigo lá de Taquaritinga, Teoria Mantelli, que era do exército, estava com uma mulher passando Era sangue azul, né? Sangue azul. É isso aí. Aí uma pessoa que fazia odontologia aqui passou e contou da situação da senhora, do meu pai, e ele deu 2 saquinhos de chá. E chegou lá, ele fez o chá e deu para a mulher, dormiu 3 dias. Aí disse que ele ficava pensando, ai, a Corsa matou minha mulher. E ela lá dormindo 3 dias. Nossa. Gente, porque na verdade ele tem quinona, lapachol, beta-lapachol. Tudo isso, esse pum, que é um fito complexo, dá uma certa energia, fora que é uma planta mágica. Sabe, já mensurado a energia dela, as plantas também têm aura, né? Com certeza, isso. É larga a aura. E para encurtar a história, a Brenda durou mais 12 anos e depois foi comendo devagarinho, foi assim, pensando que foi um descanso espiritual. Né? E que eu acho que talvez indiretamente tenha a ver com outra linha de pesquisa, porque ele descobriu que a planta, em determinado local, podia ter a reserva do princípio ativo e em outro local não tinha. Ou seja, a planta precisa da energia do lugar para poder produzir aquele, não é verdade? Tanto que a própria região da onde eram retirados os ipês roxos para se ter princípio ativo efetivo, era só uma, né? Senão não dava certo. Estou correto ou não? É verdade, Então, é que eles falam posições e não a professora de fitoterapia que eu tive, porque eu não me perguntem nada de fitoterapia, porque ela é especialista. Não. Mas eu sempre fui apaixonado por esse assunto e acabei fazendo um lato senso aí de fitoterapia para poder entender um pouquinho. E uma das professoras que eu mais gostava, ela tinha uma chácara, fazia também fitoterápicos e atendia as pessoas, e com muito sucesso. E dizia que nunca fez a extração de uma planta sem pedir a permissão para essa planta, né, e sem ter essa reverência àquela que fornece essa dádiva que vem de Deus sem agredir a planta. Né? Se não fosse assim, não existiria aquela experiência antiga da planta se desenvolver bem ao som de música clássica e ir para trás ao som de rock pesado, não é mesmo? É verdade. Então, ou seja, ela é sensível ao ambiente, né? Preserva as suas propriedades a partir daquilo que a circunda. Né? E na natureza virgem, né, como a criada por Deus, só pode ter coisa boa. Com certeza. E é ali que estão as plantas boas, não é mesmo? Já meio exterminadas, mas é ali sim. E agora, o que acontece neste momento que entraram em tudo, mexeram em tudo? Eles pegam aqueles indivíduos que são as plantas que ainda estão no local de origem e tentam fazer multiplicação. Aí já entra na biociência, eles vão multiplicar, fazer clones, né? Ou então fazer cultivares, como eles chamam. Eles vão melhorando, não é? Melhora geneticamente, não é? Como chama isso que a pessoa não gosta? Não. Como? Transgênico. Não é transgênico. Não é. É um melhoramento genético. Então ela se chama cultivada. Ela se dá bem em todos os crimes, com o mesmo potencial do crime original. É muito interessante. Essa parte agronômica é fundamental para se ter um bom fitoterápico. Então, pelo que a gente está retirando aqui do ensinamento do Aquário, é que esse entendimento das plantas, da estrutura delas, o agrônomo do Dr. Aquário foi fundamental para que a gente pudesse estar aqui hoje em cima dessa farmácia. Foi. E na verdade, ele nem queria abrir a farmácia. Ele tinha um amigo que dizia: você não pode perder seu conhecimento, você tem que deixar para a posteridade. Ele dizia: mas eu quero mexer só com planta. E a única forma de a gente achar e mexer com plantas, o que nos foi indicado
seria através de uma farmácia, que é uma encrenca violenta. Porque se tivesse feito uma coisa de produtos naturais, talvez não tivesse isso. Mas aí a gente não poderia divulgar. Então hoje nós estamos num espaço que será de um microlaboratório de fitoterapia, que está em stand-by. A farmácia lá em cima, lá embaixo, está completíssima com os laboratórios dela, prestando serviço como manipulação de fitoterapia. E o que a gente gosta e o que ele veio batendo desde então? E que, por exemplo, a primeira medicina foi a medicina indiana, a Ayurveda. Lá que os chineses subiram, foram aprender, inclusive, aí trouxeram, aí foi, a nossa ocidental é totalmente diferenciada. Porque enquanto eles veem o homem como um todo, tudo que desregula o homem, a nossa ocidental departamentaliza, cuida daquilo e esquece que ele é um homem integral e está desregulando o resto. Né? Então, mas isso não é uma queixa, é apenas uma observação. Né? Mas veja, porque o preconceito existe de maneira muito forte, mas só para contar uma passagem que acabei de me lembrar agora, muito interessante. Estava eu fazendo um curso de nanotecnologia, imagine só o avanço da coisa, na Unicamp, e o professor convidado, um indiano, de nome Mahendra Rai. Como é que eu sei decor, né? Porque nos tornamos amigos. Então a aula, e acabamos ficando próximos de uma história muito interessante, né? Porque ele ficava olhando o tempo todo para mim, e eu para ele, e eu achava esquisito, numa simpatia mútua. Né? Por que será? E aí, nos intervalos, me chamou para conversar. Eu vou chegar onde eu quero para mostrar que isso tem tudo a ver com o professor Aquiles. Né? Enfim, para resumir a história, ele acabou dizendo que sentia alguma coisa especial. Ele falou: o que você faz? Eu contei, comecei e fiquei com vontade de contar até as coisas, que a gente não se conta numa faculdade, né? Como ortodoxo, senão você é execrável. E aí ele falou assim: mas que bom, sabia que tinha alguma coisa diferente. Porque só a ciência não pode resolver todos os problemas da humanidade. É mesmo, o senhor não fica só na ciência, o senhor é um cientista, profissional, sim, com mais de 20 livros publicados em nanotecnologia, diretor de uma das maiores universidades indianas. Você acha que ele conhece um pouco de ciência ou não? Com certeza. Mas, deixa-me chegar onde eu quero. O pai desse professor indiano era um médico de Ayurveda. Olha lá, viu? É isso aí. E ele é especialista em nanotecnologia, para quem não sabe, em que as partículas são tão infinitamente pequenas que são a nível molecular, que você pode só enxergar em microscópios de uma potência atômica. Né? E aí, o que se faz efeito? Que faz efeito. E aí, o que ele descobriu? Meu pai, eu vi desde que eu nasci meu pai prescrevendo o conhecimento milenar com plantas e minerais e dava certo, mas parecia uma coisa tão primitiva. Eu me destituí do preconceito e resolvi avaliar e pegar um dos medicamentos ayurvédicos do meu pai e colocar nos meus microscópios atômicos. E descobriu que numa maceração repetida e continuada conseguiam se formar nanopartículas através de amassar uma pedra de prata. Mostrando que no conhecimento milenar existe ciência da mais alta tecnologia. E eu tenho absoluta certeza de que essa mesma tecnologia reside nas plantas medicinais, na fitoterapia, e infelizmente ainda isso não foi catalogado de maneira suficiente cientificamente para se poder provar aos cientistas preconceituosos, que são a maioria, de que isso é ciência, de que isso funciona e pode ser um auxiliar maravilhoso no alívio das dores da humanidade. Você Com não acha? certeza, eu sou uma prova viva aqui, porque não poderia ter estado aqui se não fosse três coisas. Primeiro, Deus. Segundo, toda a energia que me passaram muito, as plantas. E terceiro, o bom médico que
conseguiu acertar na medicação, embora sendo quimioterápica. Mas assim, são vários tipos, né? Precisa escolher um. Tem o quinto, a necessidade de você ficar aqui com a gente. Vocês Uau! acham? Eu também. Essa entrevista tem vacina guardada. A primeira, né? A gente vai vir para a inauguração. Eu quero fazer uma filial de farmácia em São Paulo ainda. Estou registrando, hein? Estou registrando. Todos os medicamentos fornecidos por aqui, né? Porque isso não pode ficar restrito a esse pedacinho. Né? Isso tem que ser divulgado por todo mundo. Vocês vão nos ajudar, menino. A gente tem que descobrir a espiritualidade, o sensível, o quanto de evolução a gente já alcançou e pincelando pertinho da gente aqui, tem Piracicaba pertinho da gente, somos amigos, estamos juntos, então que o Interpretando possa ser esse projeto, que auxiliando esse processo de regeneração pelo qual estamos passando, para mostrar o quanto de coisa boa a gente já tem e tende a expandir. É verdade. Sabe, tem uma coisa que eu gostaria de falar, porque ele gostava muito de saber. Bom, aí o que acontece? Abriu a farmácia, né? E como a gente nasceu com o nome errado, podia colocar o nome que quisesse, então ele fez laboratório, que ele trabalhava no laboratório de botânica, e laboratório na frente, era laboratório e farmácia, se tornou um laboratório de indústria farmacêutica. Então a gente abriu, bombou, já tem que fechar. Aí o amigo do meu pai falou, não, você vai ficar com o laboratório que é esse que está em Sandibar e a farmácia está lá embaixo. Mas aí eu fui fazer farmácia. Como é que eu ia ajudá-lo se eu não entendia? Você só pode dirigir uma coisa, botar uma coisa para frente, se você não mentir. Porque senão você vai embargar tudo que as pessoas querem saber, achando que não é compatível com aquilo que você espera. E aí ele fez junto comigo, ele e minha mãe. Minha mãe ajudava a estudar, ela decorava primeiro que eu estava cansada e dormia. E ela e ele também me ajudou muito. Mas é o seguinte, dentro da gente, para que uma medicação faça efeito, ela percorre dois caminhos. A farmacodinâmica, que é o que ela vai fazer lá dentro, e a farmacocinética, que é o movimento que ela vai fazer para chegar onde ela tem que chegar e fazer o efeito. Concorda? Perfeitamente. Aí existe, por conta disso, tipos de mecanismo de ação. A alopatia, por ser uma química que bendita a inteligência que chegou a esse nível, porque é assim, no agudo tem que ser, porque ela é rápida. Você não pode tomar, você vai morrer em 3 horas, não pode tomar uma semana de chazinho. Nem de homeopatia. Nem de homeopatia. Então, o que acontece? Eles costumam resumir assim, sou contra, vou entrar lá e vou tirar, vou acabar com isso que está acontecendo. É o mecanismo da alopatia. O fato é que se houver algum problema dentro do seu organismo, entrou ar, tem que dar um antídoto que é o P e sai o C, que é uma terceira substância. Na fitoterapia, bom, vamos lá, para a homeopatia. A homeopatia já vem de uma coisa muito interessante, porque a pessoa era inclusive humana, né? A olhar para a planta, achar que a planta tinha alguma coisa, e depois ele diminuía muito, porque tinha segurança e eficácia, e aí ele começou a perceber também que quando ele ia entregar as medicações, o último que era atendido sarava primeiro, porque o bulbo, eles iam a cavalo, o bulbo se mexia e dinamizava. Então tem toda uma história, se não é vero, deve provado, porque a história em si conta uma coisa, mas os que entendem da história contam outra. E essa é uma das coisas. Parece ser muito verdadeiro, faz todo sentido. Bom, mas então é o seguinte, é o princípio da similitude. Você tem dor de cabeça, eu vou dar para você uma planta que gere uma dor de cabeça. Quando ela entra, eu vou reagir, o corpo já não reagiu aqui. Ele vai ter que reagir a uma coisa que entra. Por exemplo, você já está com um cara enchendo o seu saco, aí um ladrão dentro da sua casa. Se entrar um outro ladrão, você vira socorro, porque daí é demais dois. Então, acaba saindo. É o princípio da similitude. Ele entra igual para tirar o que está dentro. Já a fitoterapia é fantástica, porque ela, além de ter a
energia da planta, porque é viva, é como se fosse homeopatia, porque a homeopatia também mexe, só que ela mexe também com insetos, né, e mexe com minerais, pedras. Né, mas a planta não, além dela ser viva, ela não traz só o princípio ativo dela que vai fazer o que ela produz, ela traz a energia dela também. E é muito bonito isso, porque se você for nos índios, e todos nós formos lá e tivermos gripe, eles vão trazer, entra na mata e traz uma plantinha para gripe diferente para cada um. E fala para você, ela escolheu para gripe. E daí uma vez fiquei 20 dias lá, e eu falei, como isso? Aí trouxe o nome, se você for ver bem, todas elas no espectro, elas são da gripe, mas só que elas têm intensidades diferentes. Você acredita no negócio disso? Estou imaginando você com roupa de Índia. Ah, mas então tem uma história muito engraçada. Você quase não tem histórias, né? Eu cheguei lá, né? E eu Que assim que comigo, pipipi, papapá, porque era assim, a pessoa de Ribeirão, que tinha, antigamente era assim também, eles vinham, os que tinham inteligência assim, estudavam e depois voltavam para o trigo. Então, uma família que tinha recebido um índio ia visitar a família dentro, era em Alta da Guaia ali. Aí nós fomos. Aí chegou lá, o pajé atrás de mim e tal, e eles não vendem nada, só troca, é escândalo. E eu ganhei um monte de presentes e eu estava muito orgulhosa, porque eu achei que era o meu conhecimento. Sabe o que era, gente? Eles nunca tinham visto uma mulher mentir. Porque eu sou ruiva. Você fez sucesso, então? Ele achou o máximo. No fim ele conversou, para me explicar. Eu tinha médico, antropólogos, eram 20 pessoas, né? Aí no fim ele conversou, ensinou um pouco, mas eu achando que era meu conhecimento, era a minha pista. A onça. Mas vocês perceberam, meninos, que isso daqui é apenas uma introdução. Ah, com certeza. É possível se esgotar essa riqueza de assuntos e de histórias? Não, nunca. Sempre tem o que a gente explorar, né? Sempre tem aonde mais fundo. E eu espero muitas vezes a gente voltar aqui para conversar. Nossa, vai ser um prazer. Se você nos permitir, Se eu puder ajudar vocês, Já está ajudando. porque é o importante, né? Agora eu adorei ver esses jogos para frente. Não é mesmo? O Brasil está em mãos boas. Você Nós sabe- somos tudo, não somos o país, coração do mundo, pátria do evangelho. Olha, com tanta preocupação aqui dentro. Não pode. Não. Mas existe muita esperança que está aqui a nossa Ou frente. com certeza. E sabe Você que também. Eu quero concluir que nós estamos também lembrando de uma frase que está na Bíblia, está no Evangelho. Fala assim, Deus, presta atenção, Eclesiastes, não sei se você sabe, 18:4, se eu não me engano. Deus criou os medicamentos da terra Ai, que bonito isso. e o homem justo os usa. Nossa, você vai. Ou seja, preciso falar mais alguma coisa? Não, acho que foi perfeita a colocação. Os medicamentos da terra são tudo que nasce da terra. Adivinha o que nasce da terra? É verdinho, geralmente. E tem outras coisas também. Mas essas maravilhas que vêm pela bondade de Deus, oferecendo as suas dádivas aos homens, foram observadas, estudadas e trazidas para os seus finalmente através das mãos abençoadas do professor Acors, que agora é a sua querida filha, nossa amiga, a quem eu tanto admiro, dá essa continuidade. No que depender da gente, nós vamos sempre fazer de tudo para divulgar uma ação tão benfeitora para a humanidade. Né? Onde quer que esteja nosso querido professor Acors, né, que vai agora um beijo para o vovô. Todos nós mandamos um beijo para ele, agradecendo profundamente, porque ele foi e continua sendo, né, um benfeitor da humanidade, iluminando os caminhos daqueles que querem dedicar as suas vidas ao alívio das dores alheias, né, sem nenhum interesse a não ser eu, que sou testemunha viva disso, e ela muito mais do que eu.
tendo o seu maior pagamento, que era ver alguém que entrava chorando e sofrendo, sair aliviado e esperançoso de dias melhores. Né? Esse sempre foi a retribuição que ele esperou. E sabe o que eu achava interessante? Porque, por exemplo, nós temos, como ele dizia, nós temos uma bateria. Um carro quebrado, os 4 pneus arriados, mas com a bateria funcionando, ele vai ficar ali até esgotar a bateria. Então isso quer dizer o seguinte, nós temos uma bateria, uma carga, né, e um tempo de ficar. Então, às vezes, você percebe que o tempo está afindando. Mas como você vai dizer para aquela pessoa que está em agonia, ou para os familiares que estão desesperados? Então, chamar atenção para as coisas boas que a vida teve no entorno da pessoa. Tipo assim, você lembra daquele dia, ou vamos ver o que aconteceu, coisas felizes. Porque, na verdade, é uma coisa muito interessante que ele concorda, sempre concordou. A mesma força que a gente tem para encarnar, porque a criança tem que ter uma força para sair, fazer a deliverância. A mesma força energética, não é força física, para se desprender. Então ele nunca abusava assim, não é nada, não, olha, você viu? Qual a coisa que você mais gosta? Ah, mas você não pode comer nada. Ah, mas será que a gente pode fazer só um pouquinho para ele, sabe? Mudar o foco. Vai morrer e agora o que eu faço? E aí o que eu notei quando eu fazia a quimioterapia? Porque eu pensei assim, nossa, bendito seja a minha oportunidade, está me dando de eu ter um remédio, ter um catéter que vai entrar e vai tentar me ajudar de qualquer forma, entendeu? Mas as pessoas chegavam lá revoltadas, tristes, com medo. E daí eu tinha uma outra menina também que passava receita de cozinha, de bolo, de tudo. Você sabe que as pessoas que fizeram com a gente tiveram uma melhora, embora não tivesse nem idade, nem expectativa dessa melhora frente a outras? Ou seja, a possibilidade de ter momentos bons até durante a quimioterapia. Não é assim, ver a parte boa. Exatamente. Não Não é estimular assim. o negativismo, muito pelo contrário. Ele sempre estimulou o bem, o amor e a luz. E esse é um momento bom e inesquecível, concorda, meninos? Então nós queríamos agradecer profundamente. Podemos fazer terminando todos nós, eles também. Porque a gente tem um pessoalzinho de stand-by aqui, que ajuda a gente. A gente está querendo chamar os contra-regras, operadores de vídeo, cameramen. Mas são fundamentais. Vem cá para falar oi para a humanidade. Não aparecem, mas são fundamentais. Terminou. Isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, Valteri. Obrigada pela chance. Amigos, hoje a gente teve a oportunidade de conhecer a vida de um homem que se dedicou a fazer o bem. E dedicou a fazer o bem com aquilo que Deus nos trouxe para o nosso bem. E a continuidade desse trabalho. Claro. A gente aprendeu a diferença entre fitoterapia, homeopatia, quimioterapia, alopatia, aprendemos muitas coisas. Mas espero que vocês também tragam seus conhecimentos e juntos que a gente... Tem a terapia do amor. Que é essa daqui que a gente vai fazer